abençoe durante esse dia, que nós possamos receber as ricas bênçãos dele. Marcão, faz um favor por mim, vou pegar o púlpito e colocar aqui. Carlão não está podendo pegar peso por enquanto, então você me ajuda. Obrigado, viu? Já tem um púlpito, só falta água, né? Ou a água só para cima da carga. Um segundo, né? Foi demais. Então tá bom. O microfone está aí, pessoal. Carlinhos vai andar hoje, Carlinhos? Então tá bom. E vamos recapitular a lição dessa semana. Marcião, tá beleza aí? Então tá. Vou pegar aqui. Muito bem. Gostaria que nós tivéssemos bastante participação. Aqueles que quiserem, levantem a mão e o Carlinhos vai levar o microfone para cada um. Nós estamos estudando sobre a lei de Cristo esse trimestre, né? E já estamos acabando. Semana que vem já é o 13º. Aproveitando isso, você se lembre de guardar a sua oferta, que é aquela oferta especial para o 13º, né? Então, semana que vem é o dia de trazer aquela nossa oferta para nós ajudarmos a pregação do Evangelho em outros lugares, né? Não se esqueça. Muito bem, então vamos lá. A Igreja de Cristo e a lei. É interessante que o articulista, na parte de sábado, ele faz uma analogia da igreja de Deus, desde lá dos primórdios até. Brincadeira, hein, gente? Desde os primórdios até o final, até o nosso tempo, e ele fala sobre como se fosse uma corrida de revezamento. Cada um vivendo na sua época e passando o bastão para o outro que virá, né? Então ele vem fazer uma descrição. E olha que interessante que ele coloca lá. A continuidade que a igreja foi dando, né? As pessoas que foram passando. Ele diz assim: o símbolo de continuidade para a igreja de Deus é a sua lei, a qual, depois da entrada do pecado, deve ser sempre combinada com a divina graça salvadora. Juntas, as duas são a essência do Evangelho. Então, eu fiquei pensando que o bastão deve ser o Evangelho, né? Que vai sendo passado de mão em mão, não é verdade? E cada um, na corrida de revezamento, ele corre um tempo dentro de um espaço, e aí ele passa o bastão para o próximo, né? E é assim que acontece mais ou menos. Mas vamos tocar. Se alguém tiver alguma contribuição, fique à vontade, tá? Muito bom. A igreja então começou lá em Adão, né? E em cada geração, Deus chamou um povo para representá-lo aqui nessa terra, ou pessoas, e a partir daí, né, e depois da entrada do pecado, né, Deus foi fiel sempre. Então cada geração chama um povo por uma vida de fidelidade, confiança, obediência, e eu acrescentei mais uma coisa: abnegação. A vida do cristão é uma vida de abnegação. Nós precisamos aqui deixar uma porção de coisas, mas vamos receber outras no lugar, muito melhores, né? Nós temos que acreditar nisso e viver assim. A vida aqui do cristão bem melhor do que do não cristão, né? Agora veja bem, olha uma pergunta interessante da lição. Qual foi o teste dado a Adão e Eva?
e por que precisava dar esse teste para seres perfeitos. Alguém pode me ajudar? Qual que foi o teste? A árvore da ciência do bem e do mal. Não comer E nem tocar nela. Não foi um teste assim, vamos dizer assim, fácil. Não é verdade? Deus não pediu uma coisa muito elaborada, pediu uma coisa fácil até. Não coma desse fruto. Olha, de toda a árvore do jardim, você pode comer o quê? Livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia que você comer, o que vai acontecer? É morrer. Não é verdade? Simples isso daí. Agora, se os seres eram perfeitos, por que havia necessidade de Deus dar esse teste? Pense nisso. Alguém pode me ajudar? Por que havia essa necessidade? Ninguém vai responder aí para mim? São seres morais, né? Carlinhos, espera só um pouquinho. O Gustavo lá, primeiro ancião, tem que falar no microfone. Pega lá. Como Deus os criou como seres morais, né? Ele precisava deixar essa opção para eles, de servir ou não, obedecer ou não. Senão já teria caído por terra essa liberdade que Deus, como nós conhecemos, Deus é amor, e nos dá essa opção de escolhermos servi-lo ou não. Então Deus não criou ninguém como um autônomo, né? Ou seja, o homem tem a liberdade de escolha de fazer do jeito que Deus quer ou não. Não é verdade? Olha o que diz lá. Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei, sem liberdade de opção. Sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento do que? De caráter. Então, quando Adão e Eva foram criados perfeitos. Só que poderiam desenvolver mais ainda. E através da obediência é que o caráter deles ia ser mais envolvido. Conhecendo melhor a Deus, eles conseguiriam desenvolver mais o caráter. Lá na nova terra, nós vamos ter muitas coisas para desenvolver também. Não é verdade? O conhecimento de Deus nunca vai terminar. Imagina você entrar numa faculdade, Marcão, e nunca se formar. Vai ser assim mais ou menos. O conhecimento do mundo natural nunca vai terminar. Sempre vai ter coisas novas para nós descobrirmos. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma visão melhor de Deus. E era isso que Deus queria que se fizesse com Adão e Eva, né? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Muito bem. Agora vem a pergunta da lição, agora a pergunta do Carlão. O diabo só tinha acesso no casal Adão e Eva através da árvore da vida. Não é verdade? Deus não deixou o diabo andar lá no jardim do Éden ou na terra toda. Não. Ele só tinha acesso àquele casal através da árvore da vida, não, desculpa. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Minha pergunta para você refletir. Aonde o diabo tem mais acesso a você? Já parou para pensar? Será que é lá na sua casa? Lá na internet? Será que é na televisão? Será que é no celular? Às vezes a gente vê alguém pregando aqui e as pessoas mexendo no celular, mandando mensagem na hora da pregação. Será que é o conteúdo que Deus vai tomar
olhar aquilo que você está vendo ou o que você está fazendo? Ou será que é o tempo perdido? A irmã White fala assim, dos dons que Deus deu para cada um de nós. Aquele que Deus mais vai pedir conta é o tempo. Como você tem gasto o tempo que Deus lhe deu? Já pensou nisso? Deus vai pedir conta desse tempo, né? A gente fala assim, mas como eu vou me afastar da aprovação? O diabo não pode levar você a pecar. Ele não pode forçar você a pecar. Assim como Deus não pode forçar você a obedecer, o diabo também não força você a pecar. Ele joga a tentação para você. Se você caiu, foi. Não é verdade? E olha que diz lá na Bíblia, 1 Coríntios 10:3, que não veio para nós nenhuma tentação além das nossas forças. E mais ainda, juntamente com a tentação vem o quê? O escape, a força que Deus pode dar para mim e para você, para a gente sair dessa tentação. Então, não há desculpa para pecar. Concorda ou não? Porque se você pudesse desculpar o pecado, ele deixaria de ser pecado. Alguém quer falar lá atrás? O microfone, irmão. Quando você tem uma fraqueza no ponto, o diabo fica insistindo em cima de você. Ele não é que ele força, ele fica insistindo e colocando ele, não faça. Se você não tiver força, você não se ligar com Deus, naquele momento você cai assim. Então ele fica tentando diariamente. Ele descobriu o seu fraco, aquele ali. Então ele fica em cima de você. Por isso muitas vezes as pessoas caem e não conseguem levantar. Porque eles ficam de Deus naquele momento. Naquele momento você precisa pegar mais a Deus ali. Obrigado, irmão. E ó, pensa bem, e aonde você é mais fraco, vamos dizer assim, é onde o diabo vai tentar mais, não é? Do jeito que o irmão Camilo falou. É verdade. Então você tem que fazer o quê? Fugir. Não passa perto daquele lugar. Não abre aquele site. A Josinete, Carlinhos. Não abre aquele site. Não. Vai longe. Olha o que José fez quando foi tentado. O que ele fez? Fugiu. Deve ter sido a maior acusação, né? Ô José, você fugiu de uma mulher, hein, meu? Quando Cristo disse orai e vigiai, ele estava fazendo lembrar as avenidas da alma, que são os 5 sentidos. É aí que nós devemos sempre cuidar com os 5 sentidos, que é a visão, o olfato, o ouvido, enfim, os 5 sentidos. Se cuidarmos disso, vamos ser vitoriosos. O maior cuidado hoje em dia é com o apetite, né? Pelo amor, como que isso puxa, né? Não é verdade? Tá certo. Olha lá, mais ainda. É isso mesmo. Nenhuma tentação ou prova, o Espírito de Profecia fala, se permite vir aquele que é incapaz de resistir. Deus nos proveu de tão amplos recursos que o homem jamais se haveria encontrado na contingência de ser derrotado no conflito com Satanás. Então, quando nós pecamos, é uma opção nossa. Não adianta você colocar a culpa nisso ou naquilo. Você quis pecar. A verdade é essa, né? Então vamos lá. Alguém mais? Segunda-feira. De Noé a Abraão. Como é que era a condição do homem na época de Noé? Como é que era? Me ajude. Como que estava o homem na época de Noé? Fazia o quê?
só pecava continuamente A Bíblia fala assim que o coração dele era inteiramente voltado para o pecado. para o mal. Não é? Bebia, comia, casava, dava-se em casamento. É igual hoje. Mas veja, essas coisas não são ruins em si. Mas eles sofreram por causa disso. Por quê? Não White fala assim que eles levaram a tão extremo e veio de imperança. Então, às vezes, as coisas boas que nós fazemos, tudo bem? Sabe? As maiores notícias. As coisas boas que nós fazemos, nós não podemos fazer em excesso também. Porque o excesso é pecado. Até nas coisas boas. Eu falo para meus alunos, se você beber muita água, às vezes você pode até morrer afogado. Não é verdade? Quer saber? A água é boa? É muito boa. Mas se você beber demais, vai fazer mal. Fala, professor Osmar. Professor Carlos, nós temos que ter equilíbrio, não é fácil ter equilíbrio, o domínio próprio. E eu acho, pode ser que eu seja errado, está na hora da nossa igreja tomar uma decisão. Ou parte para as coisas de preservação da saúde, certo? Tomar uma decisão, os nossos líderes precisam mudar, você sabe disso. É melhor a alimentação orgânica e deixar o alimento carne. Muito bem, esse é um passo, né, que nós vamos ter que fazer, né? Olha aqui, olha a pergunta da lição. Bem, interessante essa pergunta também, né? Como nós devemos entender a ideia de que Deus se arrependeu, que a Bíblia fala assim, né? Pesou no coração do homem, ter criado, no coração de Deus ter criado o homem, e ela fala assim, que Deus se arrependeu. Ora, mas como Deus se arrepende? Quando nós nos arrependemos, é que nós fazemos alguma coisa errada, não é verdade? E aí, então, nós voltamos. Será que Deus fez alguma coisa errada? Deus pode errar? Como que é esse arrependimento de Deus? A lição vem fazendo essa pergunta. Como é que é esse arrependimento de Deus? Já parou para pensar? Se Deus não erra, por que queria se arrepender? Não é verdade? Olha, vou pôr um pouco mais de lenha na fogueira. Olha lá que primeiro Samuel fala. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ora, mas falou que Deus se arrependeu, e lá depois, essa Bíblia está complicada, não é? Como que é isso? Será? Olha o que o Espírito de Profecia fala a respeito. Arrependimento de Deus não é como o do homem. O arrependimento do homem implica em mudança de intuito. O arrependimento de Deus implica o quê? Diferente, mudança de circunstâncias e relações. Carlinhos vai falar? Jeremias, Obrigado. Jeremias 26,3 fala que o arrependimento do homem faz Deus se arrepender também das suas ações retributivas sobre a humanidade. Jeremias 26,6. Se o povo tivesse aceitado a mensagem de Deus, dada através de Noé, teria vindo o dilúvio? Sim ou não? Não. Assim como em Nínive, o povo aceitou e Nínive não foi destruída, pelo menos naquela época, né? Certo? Mas olha que interessante. Vou passar um pouquinho. Dois textos interessantes da Bíblia. Olha lá. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus falou assim: vou destruir essa coisa. Não existe ninguém. Mas ele achou um que estava com o bastão na mão, e ainda estava correndo. E olha a história de Noé. Moisés, quando foi contar a história de Noé, se eu fosse contar a história da minha vida, eu ia encher bastante coisa, por muita coisa. Mas olha a história de Noé, que interessante que é. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Acabou a história dele.
Precisa dizer mais alguma coisa? Ô, Vânia, se falasse isso a seu respeito, não estava bom? Que maravilha, né? Seria. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Analisando a vida de Noé, nós podemos afirmar, assim como sociólogos, o pessoal afirma aí, que o homem é produto do meio? Sim ou não? Não, né? Jamais. Sabe por quê? Senão ia ter uma desculpa para o pecado. Sabe, eu vivi naquela época lá, ou nasci naquele lugar. Lógico que Deus toma em conta isso, viu, irmãos? Toma em conta. Ele sabe o que eu e você passamos. E nós sofremos de modo diferente. Viu? Mas não pode ter uma desculpa para o pecado. O homem não é produto do meio. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Preste atenção no meu exemplo. Tem aluno que estuda numa escola pública. Infelizmente, as escolas públicas hoje em dia não estão dando uma boa base. Antigamente era o contrário, né? Tem aluno que estuda em escola pública a vida toda. Quando presta o vestibular, passa. Poxa vida. Por quê? Ele decidiu. Ele fez a escola. Não é verdade, gente? Agora tem aluno que estuda numa escola boa. A vida toda. Né? Mas não se esforça tanto. Carnaval de satisfação. Beleza. Mas não se esforça tanto. Vou só terminar meu pensamento. Ele não se esforça tanto. E aí, então, quando vai prestar o vestibular, não entra, não ingressa. Sabe o que ele faz? Põe culpa na escola. Aí o pai dele vem e fala que a escola é culpada. Depois tem que fazer 3 anos por si mesmo. Não é verdade o que acontece? Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa importante. Para o aluno entrar numa escola, numa faculdade, ou passar numa coisa, algumas coisas interessantes. O estudo, o esforço, também maturidade intelectual. Opa, tem um tempo, né? Outra coisa, nós que somos cristãos, às vezes Deus fala para você assim, não é hora de você entrar naquela faculdade não, meu filho. E tem muitas pessoas que parecem que não acreditam nisso. Algo interessante. Olha o que acontece, isso eu vou falar de uma experiência de quase 31 anos. Quando o aluno vai ter uma prova, ele tirou a nota. Quando ele vai mal na prova, o professor de Deus. Legal isso, né? Infelizmente são os ossos do ofício. Quem que é a Carlinhos? Quem que está falando? Você estava falando sobre Noé. Noé, quando ele colocou seus pés fora da água, após o dilúvio, ele não ouvia o barulho ainda das correntes, das águas ainda. Mas Noé olhou para o céu e viu o arco da promessa. Muito bem. E esse arco da promessa, também, no tempo dos discípulos, eles viram Jesus na cruz, convidando, veio todos para a água, porque Deus é amor. Amém, irmã? Mais uma aqui, né? Joia. Com relação a essa pergunta, que o homem é produto do meio, se ele misturar ao meio, ele se torna igual. Jesus disse, não vos conformeis com este século. Sabe, para as pessoas não se conformar com esse tempo, com este meio, faça dele, siga a Jesus. Muito Se a bem. gente se misturar ao meio hoje, a gente vai sofrer. O que está acontecendo? Psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Amém? A árvore, irmãos, foi feita para abrigar seres humanos, não animais. Existe um naturalista, ele escreveu um livro, chama O Mundo Já Foi Melhor. Quem já viu esse livro? Bacana. Ele dá uma ideia assim, que 4% do valor do total da arca era ocupado por animais. 4%. O resto ficou livre.
Por quê? Porque a arca foi feita para quê? Para salvar homens, pessoas. É impressionante isso. O Jair quer falar comigo. Certo? Foi feito para salvar pessoas. Noé pregou 120 anos e Deus não fez um teatro sabendo que ninguém ia se salvar, só 8 pessoas. Ele fez um teatro, irmão. Ele queria que as pessoas entrassem na arca, assim como quer que eu e você um dia estejamos lá no céu. É isso. Quem está com o microfone? Professor Carlos, Oi. veja bem, você citou alguns exemplos aí de escola, são exceções à regra. Se a escola não estiver bem estruturada, o aluno não se faz aluno não. Se lá rolar droga, se lá não tiver estrutura, segurança, os professores preocupados com as dívidas, a coisa não rola não. Eu falo da escola pública. Veja bem, Deus sempre teve, você iniciou, Deus sempre teve o seu povo. Eles imaginavam, eu não tenho ninguém, só eu. Não, tinha 7 mil. Sempre haverá o seu povo, o remanescente, que é aquele que é fiel aos mandamentos de Deus e lê, fiel aos tipos de profecia, etc. Então, isso é muito importante. Assim, isso que o rapaz, meu irmão de fé de Batatais falou, é verdade. Você também pode ser um produto do meio se você se jogar naquele meio e esquecer Jesus. Você vai ser influenciado, você vai se drogar, você vai se prostituir, etc, etc. Na realidade, são as escolhas que nós fazemos, né? Nós que escolhemos o destino que nós queremos ter. Primeiro Jair, depois a Maria. Só queria voltar um pouco ao que você inicialmente havia mencionado, que é a linha da lição, a questão da passagem dos bastões. A gente pode observar aqui na lição que Deus sempre teve um povo pequeno, mas que permaneceu fiel, permaneceu com o bastão para ser passado. Deus nunca chama a nós ou alguém simplesmente pelo fato de chamar. Ele chama para que essa pessoa possa transmitir uma mensagem dele. E a gente pode ver desde Adão, embora Adão tenha caído, como também a gente pode ver também dentro da linha dessa lição, que Deus nunca chamou as pessoas perfeitas. Elas tiveram seus percalços, tiveram suas dificuldades, mas creram em Deus. E estavam dispostas e comprometidas a transmitir essa mensagem às gerações pelas quais Deus desejava alcançá-las. Voltando para a nossa igreja adventista, nós também recebemos, essa igreja também recebeu um chamado para consertar mensagens que foram obliteradas durante todo esse tempo. Então nós temos também a responsabilidade perante Deus de sermos fiéis à sua palavra e transmitirmos este evangelho, essa mensagem para que outras pessoas também sejam salvas. Continuar carregando o bastão, né, Jesus? Não é isso, né? Tá. Maria agora, por favor. Segura aí para ela está filmando. Oi, eu só queria voltar ao domingo. Lembra-se de que você disse? 2 coisas Deus disse ali: não e sim. Seja, não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. E sim, certamente você vai morrer. Muito bem. A partir daí, o bastão que Adão e Eva carregavam passou depois para o seu filho Abel, que foi morto. Então, os séculos de escuridão de 2000 anos, né? Porque o dilúvio aconteceu mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo, de acordo com a arqueologia bíblica. Veja bem, esse bastão, ele ficou perdido ao longo desse tempo e Deus achou somente uma pessoa, Noé. Noé poderia passar para todos os filhos, mas ele passou para apenas um. Então realmente é muito difícil carregar o bastão. Por quê? Por causa dessas 2 palavras. A gente não aceita um não de Deus, certo? E a gente não acredita que Deus vá cumprir exatamente o que Ele diz.